Paz e graça, sintam-se todos cumprimentados na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sejam todos bem-vindos a mais um culto online, um culto em que nós queremos uma vez mais ouvir a voz de Deus falar conosco, ouvir a voz de Deus trazer algo à nossa vida. Eu chamo-me Dércio Fernando e cá estou eu uma vez mais para partilhar a palavra de Deus com todos vós. Antes de continuar, permita-me saudar todos vocês que nos veem a partir das vossas casas, a partir das ruas, a partir dos chapas, que a paz do Senhor possa vos tocar, que a paz do Senhor possa vos alcançar. Permita-me também cumprimentar toda a Igreja Sinais e Maravilhas de Deus, desde aos crentes no geral, aos obreiros, aos líderes e especialmente ao nosso pai espiritual, que é o visionário da casa, é o nosso braço forte, aquele que intercede, aquele que ora por nós. Que Deus o abençoe, que Deus continue usando para esta magnífica obra que ele tem continuado, ele tem feito. No dia de hoje nós queremos ouvir Deus falar, como tinha dito, mas antes de a gente meditar na palavra de Deus, eu convido ao irmão, eu convido a irmã a cegar os seus olhos. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele faz na nossa vida. Vamos agradecer por aquilo que Ele é, por Ele ser Deus em nossas vidas, por Ele não permitir que coisas ruins não nos aconteçam. Vamos cegar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus, vamos louvar e bendizer este bom e maravilhoso Deus. Pai Santo, Rei da Glória, Rei da Majestade, te bendizemos e te exaltamos, eterno Deus, porque o Senhor é Deus em todas as alturas. Te bendizemos e te exaltamos, soberano, porque o Senhor é Rei acima de todos os reis. Pai Santo, neste dia te damos graças, Pai Santo. Te damos graças pela oportunidade que nós temos, Pai Santo, de te adorar e te glorificar. Te damos graças, Pai Santo, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir o Senhor falar conosco, de sentir a Tua presença, Senhor, a abordar, Senhor, as nossas vidas. Senhor, te damos graças por mais um dia, Senhor Jesus Cristo, em que o Senhor permite, Rei da Glória, em que nós tenhamos mantimentos na nossa mesa, em que nós tenhamos mantimentos, Senhor Jesus Cristo, na mesa dos nossos familiares, Pai Santo. Senhor, nesta noite, Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, Papá. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Senhor falar conosco, Pai Santo. Venha alcançar os nossos corações, Pai Santo. Venha alcançar as nossas vidas, Pai Santo. Venha nos transformar, Senhor, com a Tua palavra. Venha nos transformar, Senhor, com a tua verdade, Rei da Glória. A Tua palavra, Senhor, é aquela que quando penetra, Senhor Jesus Cristo, vai até a divisão da alma e do espírito, Rei da Glória. Senhor, com a Tua palavra, Senhor, nós te convidamos a penetrar, Senhor, onde ninguém mais consegue penetrar. Nós te convidamos, Pai Santo, a tocar através da Sua palavra, Rei da Glória, onde ninguém mais consegue tocar, Pai Santo. Venha restaurar vidas nesta noite, Pai Santo. Venha restaurar almas nesta noite, Pai Santo. Leva-nos mais à Tua presença, leva-nos mais, Senhor, ao mais profundo, Rei da Glória. Leva-nos, Senhor Jesus Cristo, a navegar mais nas profundezas, Pai Santo, da Tua presença, nas profundezas, Pai Santo, da Tua vontade, Senhor Jesus. Nós te convidamos, Senhor, neste lugar. Nós convidamos a Tua voz, convidamos o Teu Espírito, Pai Santo, a vir falar nesta hora, Pai Santo. Convidamos o Teu Espírito, Senhor Jesus Cristo, a vir nos ensinar nesta hora na autoridade que é no Teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Em poucos minutos nós queremos ir meditar na palavra do Senhor. Queremos falar de um texto que está no Antigo Testamento, o texto, o livro de Neemias, capítulo 13. O livro de Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, versículo 10. No dia de hoje vamos meditar o livro de Neemias, capítulo 13, versículo 10. Em diante. Eu vou proceder com a leitura da palavra de Deus.
Neemias 13, versículo 10. E soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para as suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o seu sustento. Então repreendi, aliás, as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas, os músicos, os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Glória a Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós lemos a saída do povo de Israel, do Egito, até a Terra Prometida, é bem sabido por todos nós que Israel teve 12 tribos. Todas essas tribos foram levadas até a Terra Prometida. Mas das 12 tribos que Israel tinha, apenas 11 foram distribuídas as terras, segundo o que Deus ordenou a Moisés. E Moisés deixou esse mandamento para com Josué, visto que ele não entrou na Terra Prometida. E de todas as 12 tribos, a tribo de Levi não foi dada nenhuma terra, conforme a indicação de Deus. Mas por que a tribo de Levi não foi dada nenhuma terra? Porque, segundo Deus, esta tribo é que seria encarregue de cuidar do templo de Deus. Essa tribo seria encarregue de cuidar do tabernáculo. Essa tribo seria encarregue de cuidar das coisas santas que estavam no templo de Deus. Razão pela qual a terra prometida foi dividida somente pelas 11 tribos e a tribo de Levi ficou sem nenhuma terra. Contudo, a tribo de Levi foi designada para trabalhar somente no templo e nada mais. E eles deveriam simplesmente sobreviver daquilo que eram as ofertas do templo, daquilo que eram os dízimos, as ofertas que as pessoas, que os crentes traziam na altura. Está escrito no livro de Deuteronômio, quando Moisés traz as leis, que a 10ª parte do vinho, a 10ª parte dos cereais, o primeiro gado, a primeira vitela, a primeira ovelha deve ser entregue ao templo. E é a partir desses mantimentos que o povo trazia até a casa de Deus, que traziam para que haja mantimento na casa de Deus. Os levitas usavam esses mantimentos para o seu sustento, conforme a ordem de Deus. Mas no livro de Neemias nós temos uma situação em que o povo desvia-se, o povo esquece-se daquilo que Deus ordenou. O povo esquece daquilo que são os seus deveres. E a Bíblia diz que de um certo tempo as pessoas pararam de trazer ofertas até a casa do Senhor. De um certo tempo as pessoas pararam de trazer dízimos até a casa do Senhor. De um certo tempo as pessoas esqueceram dos seus deveres, esqueceram daquilo que eles tinham que fazer com a casa do Senhor. Esqueceram-se do Senhor. E porque já não havia mais dízimos na casa do Senhor, porque já não haviam mais ofertas no templo, os sacerdotes, os músicos, os levitas que cuidavam do templo começavam a morrer de fome. Os sacerdotes, os levitas que cuidavam do templo não tinham nada mais por comer. E eles abandonam o templo. O templo de Deus fica vazio, o templo de Deus fica abandonado. O templo de Deus fica sem ninguém por cuidar dele. Por quê? Porque as pessoas esqueceram-se de Deus. Tá bom que Israel, que Judá estava a viver momentos difíceis, momentos de fome. Mas independentemente da situação que a gente passa, independentemente das dificuldades que a gente está a passar, que a gente está a enfrentar, a gente nunca pode esquecer daquele que é soberano, daquele que é o provedor de todas as coisas.
Uma vez eu ouvi uma história de uma mãe que vendia algo e uma mãe grega, e o pouco que ela ganhava, ela tirava parte disso e levava ao templo. Ela ganhava muito pouco e ela e o filho pouco conseguiam se alimentar. Mas no pouco que ela conseguia ganhar, ela levava um pouco disso e ia entregar à igreja, ia dar ao templo. E uma das vezes, a história diz que uma das vezes o filho pergunta: mas mãe, a senhora ganha tão pouco. E nesse pouco que a senhora ganha, ainda tira o pouco que tem para entregar à igreja. Por quê? Para dar ao templo. Por quê? E a história diz que a mãe responde ao filho e diz: realmente o que eu ganho é pouco. Realmente o que eu ganho não dá para o nosso sustento. Mas entenda que, se eu não desse o pouco que eu ganho, nós não estaríamos mais vivos. Se eu não desse o pouco que eu ganho, não chegaria para nós os dois nos alimentarmos. Entenda que a mãe explicava ao filho que aquilo que ela dava, Deus retribuía em dobro. Aquilo que ela dava, Deus retribuía para que eles não morressem de fome. É por essa razão que é necessário que a gente esteja ciente que quando a gente dá a Deus, há algo de volta que retorna para nós. E a Bíblia, no livro de Malaquias, diz que dai dízimos, dai ofertas na casa do Senhor para que haja mantimento, para que o templo de Deus seja cuidado. Mas este povo, no tempo de Neemias, esqueceu-se de trazer mantimentos até a casa do Senhor. Esqueceu-se de trazer ofertas até a casa do Senhor. Esqueceu-se de trazer dízimos até a casa do Senhor. E o que aconteceu como consequência disso? As pessoas abandonaram o templo. Os sacerdotes abandonaram o templo de Deus. Os levitas, os cantores abandonaram o templo de Deus. Por quê? Porque não havia mais mantimentos. Não tinham o suficiente para eles comer. Não tinham o suficiente para eles sobreviver. E nós estamos vivenciando momentos similares. Nós estamos vivenciando momentos em que há mais de 4 meses as igrejas estão fechadas. Há mais de 4 meses os crentes não vão até os templos. Os crentes não vão até os templos. Já não há mais ofertas. Já não há mais dízimos. Como é que fica o templo do Senhor? A casa do Senhor já não tem mais mantimentos. A casa do Senhor já não tem mais sustento. Por quê? Porque as pessoas estão habituadas a dar somente quando vão à casa do Senhor. Porque as pessoas estão habituadas a ter dízimo somente quando vão à casa do Senhor. Só porque não mais vão ao templo, esqueceram-se de Deus. Só porque não mais vão ao templo, esquecem-se que ainda há pastores, ainda há missões que podem ser, que devem ser sustentadas a partir de ofertas, a partir de dízimos. Esquecem-se que há pastores que deixaram de trabalhar, há pastores que dedicam sua vida 100% para a obra de Deus. Esquecem-se que há pastores que apartaram-se de tudo somente
separaram-se somente para esta obra. E neste momento da pandemia, neste momento em que não há mais ofertas, neste momento em que não há mais dízimos, neste momento em que não há mais mantimentos na casa do Senhor, será que nós estamos a correr o mesmo risco dos pastores deixarem de ser pastores, dos apóstolos, dos profetas deixarem a sua missão por falta de mantimentos? Será que a igreja não tem abandonado os seus pais espirituais? Será que a igreja não tem abandonado os seus pastores, os seus profetas? Será que a igreja tem se preocupado se realmente os profetas, se realmente os pastores têm sobrevivido? Se realmente eles têm algo para comer durante esta pandemia? Será? Hoje estamos vivenciando coisas que não se justificam. Entenda que há certas pessoas que começarão a criticar. Não, porque pastores devem trabalhar. Não, porque pastores devem ter um autossustento, não devem depender da igreja. No princípio, a lei é que aqueles que cuidam da casa do Senhor devem sobreviver daquilo que a casa do Senhor providencia. Se a gente for a países fora, quando um pastor trabalha, é visto como um pastor que não tem tempo para os seus filhos espirituais. As pessoas reclamam. Quando um pastor trabalha, o pastor é criticado porque ele tem que se dedicar à obra de Deus. E nós chegamos num país que não é o nosso, que quando um pastor não trabalha é criticado. Se um pastor trabalha, que tempo ele tem de orar pelos seus filhos espirituais? Se um pastor trabalha, que tempo ele tem de conhecer os seus filhos espirituais? Se um pastor trabalha, que tempo ele tem de meditar na palavra? As pessoas trabalham das 8 até as 17. E quando voltam, as pessoas estão cansadas. Não tem tempo para meditar. O que a pessoa quer é descansar, preparar-se para um outro dia. Imagina só o quão difícil é a vida de um pastor que de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17 horas, está no seu posto de trabalho. Ele tem que preparar a mensagem, tem que orar pelos seus filhos, tem que resolver casos, tem que conhecer a filhos espirituais, a crentes que nunca tiveram a oportunidade de conversar com os seus pais espirituais, de conversar com os seus pastores. Por quê? Porque os pastores não têm tempo para eles. E a maior parte dos pastores podem ter a sua razão. Porque as pessoas não os dão honra o suficiente. Porque o templo não tem providenciado o suficiente para o sustento dos seus pastores. Será que nesta pandemia que nós temos passado, o irmão, a irmã em casa tem se lembrado do seu pai espiritual, tem se lembrado do seu pastor, que talvez ele tenha passado dificuldades, que talvez ele tenha passado fome, por falta de mantimentos, por falta das ofertas, por causa dos dízimos que nós esquecemos de dar em meio a esta pandemia. É hora de nós começarmos a considerar mais os pastores. Eles dedicam a vida, eles dedicam o seu tempo
para o bem-estar das suas ovelhas, para o bem-estar dos seus crentes. Mas em contrapartida nós não retribuímos. Em contrapartida nós não levamos em consideração esse esforço que esses homens de Deus fazem para o nosso bem-estar. Não levamos. Se a gente for a ler o livro de 1 de Coríntios, a Bíblia no livro de Coríntios, no capítulo 9, apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios sobre os deveres e os direitos de um apóstolo, e os direitos de um pastor, e os direitos de um servo de Deus, e os direitos de alguém que dedica a sua vida para a obra de Deus. E quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, é porque Paulo estava sendo desamparado pelo povo. Paulo não era sustentado pelo povo. Paulo fazia a obra de Deus, mas não tinha suporte do povo. E Paulo pergunta a este povo: no capítulo 9, versículo 6, Paulo escreve: será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para o nosso próprio sustento? Será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para o nosso próprio sustento? Mas por que Paulo escreve isso? Porque os demais apóstolos não precisavam trabalhar. Por que não precisavam trabalhar? Porque eles viviam pela obra. E eles deviam ser sustentados pela obra. Está aqui na Bíblia. Se a gente for ler a partir do versículo número 11, o apóstolo Paulo ele diz: se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais colhermos os benefícios materiais? Se temos semeados entre vocês a semente espiritual, as bênçãos espirituais, será pedir demais um retorno carnal? Mas o que via a ser o retorno carnal? Mantimentos, alimentação, vestuário. É simplesmente isso. E Paulo continua: se os outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? Mas nós não temos usado esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não atrapalharmos o Evangelho de Cristo. Vocês sabem que os que trabalham no templo recebem o seu próprio alimento do templo. Os que trabalham no templo recebem o seu próprio alimento do templo. E o apóstolo Paulo vai explicando a este povo que ele tem dedicado a sua vida para semear espiritualmente, batalhando espiritualmente para eles.
E Ele não pede nada mais do que um retorno das coisas materiais que eles podem ter. Eles falam de sustentarem, porque os outros apóstolos, os outros profetas na altura eram sustentados, eles sobreviviam na base daquilo que o templo trazia, daquilo que as pessoas traziam ao templo. Mas ele encontra-se numa situação em que as pessoas esquecem-se dele, esquecem-se de Barnabé. O apóstolo Paulo teve que trabalhar para o seu próprio sustento. Ele diz que não levou esse direito para que não esquecesse, para que não atrapalhasse o Evangelho. E há certos pastores que simplesmente não reclamam dos seus direitos como pastores, simplesmente para não estragar, simplesmente para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Simplesmente por isso. Mas nós, como crentes, nós, como ovelhas, é nosso direito, é nosso dever trazer mantimentos para a casa do Senhor, trazer dízimos, trazer ofertas, para que nós possamos sustentar os homens de Deus, para que nós possamos sustentar as missões, para que nós possamos sustentar as obras, para que nós possamos sustentar as pessoas que sobrevivem deste Evangelho. Os pastores não dormem orando pelos crentes. Os pastores sofrem perseguições orando pelos crentes. Mas no final ao cabo, isso não chega a compensar. No final das contas, isso não chega a compensar. Porque as pessoas não conseguem simplesmente cuidar do pastor, não conseguem simplesmente amparar esse pastor. E nós corremos o risco de as igrejas abrirem depois dessa pandemia, alguns pastores não se fazerem mais ao templo, alguns pastores desistirem da obra. Por quê? Por terem sido desamparados. Os sacerdotes, os levitas do tempo de Neemias, quando não havia mais sustento, quando as pessoas não traziam mais ofertas, eles fugiram do templo, abandonaram a obra, foram procurar o seu próprio sustento. E nós não devemos correr o mesmo risco. Não podemos correr o risco dos homens de Deus abandonarem os templos, dos homens de Deus não voltarem mais aos templos, não voltarem mais às igrejas, por conta de terem sido abandonados nos tempos difíceis, nos tempos em que precisavam mais da compaixão dos crentes, de um alô, de uma visita dos crentes. Eu venho exortar a igreja, eu venho exortar o irmão, a irmã que encontra-se desse lado. A pensar nas dificuldades que os nossos pastores, os profetas, os apóstolos estão passando nessa altura. Nessa altura em que a maioria das pessoas tem se desviado dos seus caminhos, tem abandonado a obra, tem abandonado os seus deveres de cuidar do templo. Faça a sua parte, não permita que essa obra de Deus venha a parar. Não permita que os homens de Deus possam abandonar as suas missões, possam abandonar os seus chamados por conta de não... Há uma selfishness, por conta do nosso egoísmo. Não permita. Vamos continuar a apoiar a obra do Senhor, vamos continuar a sustentar os homens de Deus, vamos continuar a trazer mantimentos na casa do Senhor. As igrejas podem estar fechadas, mas as missões ainda continuam. As pessoas ainda precisam de ouvir a palavra do Senhor.
As pessoas, a mensagem ainda precisa de chegar às pessoas através de uma live. A igreja ainda precisa dos dízimos, das ofertas, de modo que esses vídeos possam chegar, possam alcançar pessoas, já que nós não podemos estar no templo todos juntos. A igreja precisa de mantimentos para a filmagem. A igreja precisa de internet para que esses vídeos sejam difundidos. Isso só será possível quando a igreja trazer as suas ofertas, quando a igreja continuar trazendo os seus dízimos, para que esta obra possa continuar, para que esta obra possa ir avante e mais pessoas possam ser alcançadas e mais pessoas possam conhecer a salvação. Esta era a mensagem que eu tinha para compartilhar em poucos minutos. Que Deus possa vos abençoar abundantemente. Que não permitamos que esta pandemia venha roubar os homens de Deus, venha afastar os homens de Deus, venham fazer com que homens de Deus venham abandonar as suas obras, venham abandonar a obra de Deus, essa obra magnífica que eles têm feito ao longo dos anos. Vamos apoiar, vamos sustentar os homens de Deus. Que Deus possa vos abençoar. Nós nos vemos próxima sexta-feira. O homem de Deus estará cá partilhando uma mensagem de Deus uma vez mais. Sexta-feira, às 18 horas. Sábado, às 16 horas, temos culto dos jovens. Domingo, pontualmente, às 10 horas e 30 minutos. Temos o nosso pai espiritual na casa. Fique atento, esteja conectado ao YouTube, ao Facebook. E nós nos vemos na próxima. Que Deus possa abençoar. Amém.